quando diz, e Deus os abençoou, é para produzir filhos. A maneira que Deus determinou pela criação para que a espécie humana se reproduzisse foi pelo casamento, pela relação sexual, pela união conjugal. Então essa é a única maneira que Deus determinou. Então quando duas pessoas se casam, então certamente haverá produção legítima de filhos. E Deus é que reproduz a espécie que Ele criou através do casamento. Então isso é uma coisa que pertence aos arcanos da soberania divina. Não é uma coisa que as pessoas possam decidir. Eu quero ter um filho, não quero ter um filho. Eu quero 2 filhos, só quero 3, só quero meio. Não são as pessoas que decidem. Deus é quem decidiu. Até a nossa própria confissão de fé diz que Deus instituiu o casamento com um propósito tríplice, que é a reprodução legítima da raça, para evitar a promiscuidade, como ajuda mútua entre os cônjuges. Então nós vamos ver na Escritura como Ele criou e quais foram as ordens que Ele deu, e foram antes da queda, evidentemente. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Deus criou todas as coisas. Cada dia da criação Ele dizia: é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E Ele disse isso 6 vezes. Mas aí depois que Ele criou o homem, Ele disse: não é bom. Foi? Não é bom. E esse não é bom foi que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então Ele criou a mulher a partir da costela de Adão e a chamou de auxiliadora, ou Maria Auxiliadora. Então ela vai auxiliar o seu marido. E, irmãos, segundo a maioria dos intérpretes reformados, o maior auxílio que a esposa vai dar ao marido é se prestar para a geração de filhos. Esse é o maior auxílio. Evidentemente que na lista, no elenco, tem outros atributos da esposa como auxiliadora, mas o principal é a geração de filhos, porque é uma descendência legítima que vai ser suscitada, é a multiplicação da espécie, é a perpetuação da espécie. Então não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então ela será unida ao homem e garantirá a perpetuação da espécie. No capítulo 1 de Gênesis, versículos 27 e 28, Deus criou a mulher, veja, 27 e 28, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora presta atenção, e Deus os abençoou, e lhes disse, Ele disse aí 7 coisas, preste atenção. Primeira coisa: sede fecundos. Estão vendo? Sede fecundos. Segunda coisa: multiplicai-vos. Terceira: enchei a terra. Quarta: sujeitai-a. Quinta: dominai sobre os peixes do mar. Sexta: dominai sobre as aves dos céus. Sétima: sobre os animais que rastejam sobre a terra. Os animais que rastejam sobre a terra são os répteis terrestres, né? Os répteis terrestres não são aqueles que rastejam pelo fundo do mar, mas que rastejam pela terra. No versículo 26 ele já tinha dito, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, né? E ele também incluiu aqui os répteis, aqueles que se arrastam, no versículo 27. Então, irmãos, o nome disso, segundo a teologia, é mandato, hein? Mandato cultural. Qual é o primeiro item do mandato cultural? Sede fecundos. Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Então eu vou me casar e vou gerar quantos filhos Deus mandar. Vou me multiplicar, vou encher a terra. Agora, a partir do quarto item, ele diz: sujeite a terra, domine sobre os peixes do mar,
domine sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Sabe o que é isso, irmãos? Ele deu uma ordem para você gerar filhos. Mas gerar filhos implica em quê? Implica em despesas. É ou não? Despesas, muitas despesas. As mulheres 10 filhos, minha mãe teve 5, minha avó teve 12, naquele tempo era 20. Isso implica em despesa. Aí ele deu agora as condições pelo mandato cultural, as condições para você gerar recursos para sustentar sua família, sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sujeitar a terra, sujeitar os animais, que é a pecuária, sujeitar a terra e a agricultura, que eram as profissões básicas daquela época, a agricultura e a pecuária. Então o sujeito se empenhando na agricultura e na pecuária, Deus diz que você terá todas as condições de riqueza para sustentar a prole que vai ser gerada pelo seu casamento. Então isso implica que os homens devem trabalhar, devem se qualificar, desde cedo devem ensinar seus filhos em casa, não é? Todo judeu tinha uma profissão e um ofício, que às vezes a profissão não dava, aí o ofício completava. Eu já fui engenheiro, mas teve uma época da recessão, aí eu fui ensinar física, fui ensinar música, isso era um ofício. A profissão é engenharia, mas não dava, corri para o ofício. Colegas que não tinham ofício passaram mal, ficaram sem a profissão e não sabiam fazer mais nada. E tinham vergonha de catar lixo, tinham vergonha de varrer rua. Por isso que era importante o ofício. Então, todo homem tem que se qualificar, ele tem que se esforçar, queimar pestana, estudar, se qualificar, porque Deus mandou. Sujeite a terra, está vendo aí, irmãos? Sujeite a terra, domine sobre os peixes do mar, é o pescador, domine sobre as aves do céu, é o caçador, sobre os animais que rastejam sobre a terra, é o domador. Tem N tarefas que Deus deixou. Olha, irmãos, esse solo que a gente está pisando, isso é uma mina de ouro. Isso é uma mina de ouro, tem riqueza. Então, tudo que você se aventurar, você vai ter condições de oferir renda para sustentar a sua família, a prole que ele mandou você gerar. Ah, não vou trabalhar, não vou gerar muitos filhos não, porque o salário é pouco. Isso é conversa contrária ao mandato cultural, isso é conceito do mundo. O conceito de Deus é: gere filhos e trabalhe, que eu lhe dou as condições para você sustentar a sua prole. Mandou você ser caçador, mandou você ser pescador, mandou você ser pecuarista, mandou você arar a terra, que eram as profissões daquela época. E que se a gente traz um mandato cultural para hoje, qualifique, faça um curso, estude, queime pestana, porque a prole está vindo aí, os meninos vão chorar: papai me dê leite, papai me dê comida, eles vão pedir. E você fazendo isso, então você trabalhando com ardor, você está cumprindo a vontade de Deus. Nunca ele vai lhe decepcionar, ele mandou lhe dar a prole e manda que você trabalhe. Sui, não é? Ou sui? Sui, né? Sui. Ele abençoa o trabalho. Deus os abençoou, não é assim que diz o versículo 27? 28, e Deus os abençoou e lhes disse: olha, meu filho, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Eu vou dar as condições. Então, sujeite a terra, trabalhe na agricultura, domine sobre os peixes do mar, vá ser pescador, sobre as aves dos céus, vá ser caçador, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Ele já tinha dito: os animais sobre a terra, vá ser pecuarista, vá ser domador. Você tem uma mina de riqueza para conseguir os recursos para sustentar a sua família. Não é desculpa. Então, o crente, irmãos, principalmente, ele tem que entender isso aqui e tem que trabalhar com ardor, estudar com ardor, se esforçar para ser o primeiro da curva, não pela soberba, mas por conta da responsabilidade que Deus lhe mandou. Deus está de olho nas suas notas, Deus está de olho no seu rendimento, Deus está vendo o que você está estudando, Ele está lhe abençoando no estudo, está lhe abrindo a compreensão. Tudo isso qualifica o crente. Eu me lembro, irmãos, que na nossa igreja lá em Caruaru, estava Zé Anatan, a primeira igreja que eu fui pastor da igreja Batista Reformada. Quando a gente começou a igreja, os irmãos eram tudo assim, sabe, irmãos? Pessoas simples e tal, desorientadas.
financeiramente era um caos. Aí a palavra começou a arrumar a vida de todo mundo. Começou a arrumar a vida de todo mundo. As pessoas começaram a prosperar financeiramente. Só que teve uma hora que começaram todo fim de semana, hotéis, praias. Quer dizer, usaram errado a prosperidade que Deus deu. Prosperidade material, sabe? Mas eu estou dizendo que Deus, Ele abençoa mesmo. Ele abençoa a sua prole e abençoa a sua profissão. Entenda o mandato cultural dessa forma, irmãos. Porque aí você vai se dar bem. Então isso foi antes da queda. Aí veio a queda. Depois da queda, quando aconteceu a queda, o que foi que aconteceu? Com essa questão de encher a terra, serem fecundos, multiplicarem. Deus disse assim, agora esse povo vai gerar descendência ímpia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a pílula anticoncepcional, para que eles não gerem tantos filhos, que a dificuldade agora serão grandes, e eu vou por aí, por esse caminho. Vou dar inteligência, vou dar condições de um homem criar a pílula anticoncepcional e cada casal agora vai determinar quantos filhos quer ter. Foi isso que o Senhor disse. Será? Será que Ele disse isso? Vamos ver. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está dizendo isso a quem? Porém inimizade entre ti e a mulher. Está dizendo a serpente. Então, a serpente representa aqui o mundo caído. Vai haver uma inimizade entre o mundo caído e a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Quem é o seu descendente da mulher? Jesus Cristo. Ele vai ter uma conceituação, e os descendentes da serpente, outra conceituação. Com relação a tudo, viu? Com relação a tudo. Este te ferirá a cabeça, este é Jesus. Fere a cabeça da serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus vai estar sempre por cima. Ele fere a cabeça. Então, observe: ferirá, ferirás. Ferirá, ferirás. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a relação entre Jesus e os descendentes da serpente é essa: ferirá, ferirás. Não tem conciliação. É ferirá, ferirás. Então os conceitos de Jesus são um, e os conceitos da serpente são outros, e dos seus descendentes. E com relação à criação de filhos especificamente, o que é que nós podemos dizer? Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Está dizendo aqui que a mulher vai continuar engravidando. Está certo? Vai continuar engravidando, sem interrupção. Vai continuar engravidando. A Escritura afirma que a espécie vai continuar a se multiplicar. Então, se Deus abençoa a multiplicação da vida, que é o que diz no capítulo 4, versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, depois da queda, esta concebeu. Porque, irmãos, a relação sexual é para conceber também. É gerar descendência legítima, ajuda mútua e evitar promiscuidade. Então, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz a Caim. Veja o que foi que Eva disse. Então disse Eva: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, o filho que você gera é com o auxílio do Senhor. Deus está envolvido diretamente ali nessa relação. O que é que o Salmo 139 diz? Que Ele está tecendo o seu bebê na sua barriga. Ele tece com as mãos habilidosas de um tear, de um tecelão. Está tecendo. E Davi disse: até os ossos, eles foram formados no oculto. Ele fica maravilhado. Como é que o sujeito faz uma estrutura de tão dura como é o osso, né? Lá tecendo lá. E o cérebro, irmãos, uma máquina de carne. Quem já viu uma máquina de carne? É o cérebro. Então Deus está envolvido diretamente na formação do bebê. Então Eva disse: eu adquiri um varão, um filho, com o auxílio do Senhor. Quer dizer, Deus me abençoou. Então a bênção de Deus sobre isso representa a multiplicação, representa a produção, a fecundidade, a produção de filhos.
No capítulo 4 de Gênesis, versículos 8 a 11, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, o quê? Maldito por sobre a terra. Então, irmãos, Deus abençoa a multiplicação da vida, sim, sim, e amaldiçoa a subtração da vida, sim. Ele amaldiçoa Caim porque subtraiu uma vida. Então está tudo dentro do princípio da fecundidade. Você não tinha direito de fazer isso, Caim. Você subtraiu uma vida. A vida deve ser multiplicada, deve ser mantida, deve ser preservada, deve ser o motivo de esforço de todo cuidado para ser preservada e perpetuada. E, irmãos, mesmo alguém sob maldição, não lhe é permitido interromper a vida. Uma mulher ímpia, grávida, ela não tem o direito de interromper a vida na tentativa de barrar a multiplicação da maldição de jeito nenhum. É para ter filhos, é para gerar filhos. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 17, diz assim: e coabitou Caim com sua mulher. Caim é um ímpio, casou com uma ímpia, uma irmã dela ímpia. Coabitou, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, nome do seu filho, para homenagear. A Enoque nasceu de Irade gerou Meljael, Metusael, Lameque. Observe que a prole está se multiplicando. Está vendo? Mesmo a descendência ímpia, a prole está se multiplicando. Agora, irmãos, a Escritura chama a proliferação de bênção. Isso chama. A proliferação é uma bênção. Capítulo 5 de Gênesis, versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, depois da queda, isso é reafirmado. Está continuando aqui a proliferação da espécie. Deus abençoa. A bênção de Deus é a multiplicação, é a fecundidade. Aí veio o dilúvio. A multiplicação foi da iniquidade, não foi nem da espécie, foi da iniquidade, foi demais. E Deus destruiu toda a raça humana com o dilúvio. Aí, depois de passar do dilúvio, foi o que aconteceu. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 18. Contigo, porém, 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Quantas pessoas, André? 8. Dividido como, Natan? Divididos como? Marido e mulher. Quantos pares citam? Hein? Quantos pares? 4. 4 homens e 4 mulheres. 4 maridos e 4 esposas. Não tinha nenhum solteiro. O resto do povo vai morrer. A raça vai ter que ser perpetuada? Sim. A partir de quantos casais? 4. Só que depois Noé não gerou mais. Depois de Noé não gerou mais. Só quem gerou foram os seus filhos. Sem, Cã e Jafé. Então eles entraram na arca, 4 casais. No capítulo 7, versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher, que é a mulher de Noé, e as mulheres de seus filhos, as mulheres de Sem, Cã e Jafé. Então esses pares garantiriam o repovoamento da terra. Aí quando termina o dilúvio, Deus abençoa esses moradores remanescentes, ou residuais, e lhes dá a ordem de quê? Multiplicar-se. Capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.
Que bênção é essa, Thaís? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Que bênção é essa? Hein? Aliança. Da aliança, qual é, Tamires? A bênção Da quê? da capacidade de Tá perguntando ou tá respondendo? Perguntou, fui eu. Diga aí, Robson. Diga aí, Robson. Que bênção é essa? Que bênção é essa? É a bênção da fecundação, meu. Você é para ter certeza. Não está escrito aí. Ó, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Não foi outra ordem. É a fecundidade. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa ordem aqui nunca recebeu contra-ordem. Essa ordem aqui foi depois da queda. Foi depois do dilúvio. Nunca recebeu. Você não vai encontrar na escritura uma contra-ordem essa aqui. Olha, a terra já está cheia demais, tem gente demais, 7 bilhões. Parem de se multiplicar, como o governo chinês diz. A mulher que tiver filhos agora, mais de um, dá uma punição, né? Esterectomia. É uma punição terrível, paga multa e tudo. Mas Deus nunca deu essa contra-ordem. A gente vai daqui para Petrolândia, foi para o Retiro. Olha a quantidade de terra que tem lá, daqui para lá, deserta. Tudo aquilo pode ser produzida, pode ser habitada, povoada. Não é verdade, irmãos? Distribui o povo pela face da terra. Nunca teve uma contra-ordem. Ó, quando Deus criou aquele, o Paulista, o cientista lá dele, que faz os vídeos evangélicos, Adalto Lourenço disse que quando Deus projetou a terra, ele projetou para caber todos os habitantes que ele botou no decreto até a terra terminar. Até o fim do mundo, até esgotar toda a criação, esgotar tudo aquilo que ele criou, para a destruição final, a segunda destruição. Deus faz uma conta milimétrica, irmão, dessas coisas. Você não tem direito de estar fazendo essas contas aqui como um matemático ignorante, não. Quem determina essas coisas é Deus. Está aqui escrito, olha. Multiplicados, enchei a terra, é ele que está mandando, enchei a terra. Enchei a terra. No versículo 7 do capítulo 9. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Isso aqui é a ordem que está mandando, é o chefe, viu? Então os pares garantiriam que isso seria uma realidade. Eram os pares lá que saíram da arca. Iam garantir essa multiplicação da espécie humana. Assim, irmãos, mesmo depois da queda, a ordem da multiplicação continua em vigor. Ora, se a bênção de Deus é a produção da vida, a sua maldição cairá sobre a subtração da vida. Do mesmo jeito que aconteceu antes do dilúvio. Do mesmo jeito. Olha, subtração da vida não é comigo, Deus diz. Subtração da vida é impedimento da vida, não é comigo, não. Quem estiver pensando dessa forma, está de acordo com quem? A serpente. Ferirás. Produção da vida está de acordo com quem? Com o descendente. Com aquele que fere a cabeça da serpente. Gênesis no capítulo 9. Versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Como interpretar isso, Samuel? Significa esse versículo 5: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. O que é isso? De todo animal o requererei. O que é, Jéssica? Não matarás. Oi? Não matarás. Não matarás, ele está dando um mandamento para o animal? Não, é para sacrifício. Oi? Não. O que é? O que é, Mazinho?
De todo animal requererei. Sami? Não sei. Quem sabe? Beto. Beto sabe? Imagine, 6 pessoas, 8 pessoas no mundo. 8 pessoas sobre a face da terra. Imagine isso. 8 pessoas sobre a face da terra. Convivendo com uma bicharada. Sem limites. Porque da arca desceu um par de cada um. Daqui que nasceu o primeiro menino, 9 meses, nascia 200 mil leão, 300 mil tigres, porque o bicho se reproduz mais rápido que gente. Então, um bicho desse poderia o quê? Matar. Então era um momento crucial da raça humana. Esse povo, essas 8 pessoas precisam ser preservadas. Então Deus disse, um animal que matar um homem desse aí, eu vou requerer do animal a vida do homem que ele matou. Vou requerer dele. Pode olhar. Qual é o versículo? 5. Certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida. Requererei de quem? Aí ele diz, de todo animal o requererei. O animal que matar um homem, o requererei. Como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo. De cada um requererei a vida do homem. Então, se você matar, eu vou requerer a mão do assassinado da sua mão. Vou requerer. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, nesse momento crucial, irmão, ninguém podia morrer. Ninguém podia morrer. Então, a terra foi repovoada a partir desses 3 homens, desses 3 casais, Sem, Cã, Jafé e suas filhas. Capítulo 9 de Gênesis, versículos 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Agora 19. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Então isso prova que Noé não mais gerou filhos. Todos nós que estamos aqui ou somos descendentes de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Os irmãos são descendentes de quem? Sabe, André? Não sei. Mas de qual dos 3? De qual? Sim. Rapaz, qual é o mais bonito? Eu sou descendente de Sem. Ah, Eu sou descendente de Sem. Eu sou semita. Sou descendente de Abraão pela fé. Pela carne eu não sei, posso até ser cananita. Mas pela fé eu sou semita, não é? Porque nós somos descendentes de Abraão, segundo a fé. Todos nós estamos aqui. Muito bem, irmãos. Aí veja, Deus fez questão, à medida que as pessoas foram nascendo, Deus fez questão de abrir um cartório e assentar no registro de nascimento o nome de todos os filhos que foram nascendo de Sem, Cã e Jafé. Observe aí, capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Aí, os filhos de Jafé, aí ele, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, Askenaz, Rifate, Togarma, Elisá, Tasque, Tim, Dodanim. Aí vem, até o versículo 5. Versículo 6, os filhos de Cã, aí Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Aí os filhos de Cuxi já são os netos, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabectá, os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Aí vem, até o versículo 14, Patruzinha, Casuim, onde saíram os filisteus e a Caftorim. Aí 15, Canaã gerou Sidom, primogênito. Então Deus está aqui, abriu o cartório para registrar esses nomes, irmãos, para ficar, né, para a posteridade, porque isso é importante, você saber a sua descendência, a sua origem. Também é um testemunho, e você pode fazer a linha do tempo para chegar na criação. O judeu comemorou há 2 semanas o ano 5.557, e está certo. A Terra faz 5.557 anos que foi criada. Isso é a idade da Terra. Não encontraram um fóssil de 200 milhões. Tudo
mentira isso, irmãos. Tudo mentira. A Bíblia só tem registro da Terra com 5.557 anos. Essa é a idade da Terra. Você faz a linha do tempo desde Adão. Adão foi criado na primeira semana. Sexto dia da primeira semana. E você pode fazer a linha do tempo dele até os nossos dias. Ou pelo menos até Cristo você pode fazer. De Cristo para cá tem mais de 2017 anos. Então está aí um registro que mostra, irmãos, que a Terra se reproduziu. A Terra foi povoada a partir desse povo aqui. E Deus fez questão de deixar o registro para que você veja, não tem filhos subtraídos, não tem filhos. Toda tentativa de aborto, de controle de natalidade foi severamente punida por Deus. Podemos também ainda, no quarto ponto, dizer o seguinte: a esterilidade é causa de intenso clamor a Deus. Ora, se a primeira função do casal é produzir filhos, faltando esse item, os demais itens são cumpridos, podem ser cumpridos. Mas a falta desse primeiro causa uma depressão no casal, um sentimento de falta, causa uma frustração. Abraão não tinha filhos, irmãos, era uma ansiedade. Aí Sara disse: olha, tem aí Agar. Agar eu posso te dar ela como esposa, você coabita com ela, gera um filho e ela seria tida como dela. Aí ele foi e fez o quê? Não, você está louca, velhinha? Foi isso que ele disse? Aceitou numa boa. Que não mostra também uma ansiedade humana, sabe? Ter um filho. Que ele não tinha um filho, ele já tinha 70, 80 anos, 90 anos, e Sara 80. A ansiedade por um filho era grande. Ana, mulher de Elcana, era uma ansiedade de ter um filho. Ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Ele amava mais a Ana do que a Penina. Mas quem deu filhos a ele foi Penina. Mas ele amava Ana. Mas Ana vivia na frustração. Vivia clamando a Deus porque não tinha um filho. E ela foi lá ao templo, ela chorava e ela orava. A angústia de alma era tão grande que ela não conseguia emitir som. Só os lábios se moviam. O sacerdote ali até pensou que ela estava embriagada. Foi lá repreendê-la: não, meu senhor não está embriagada não. É um clamor da minha alma, é a angústia da minha alma que eu estou sentindo. Então causa, irmãos, uma grande depressão, a falta de filhos. Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. Coroa já, não era? Não era um coroa? 40 anos. Filho de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então ele casa com 40 anos, olha para cá. Ele casa com 40 anos, coabita com Rebeca, e Rebeca não engravida. Estéril, coitada. Aí ele faz o quê? Qual a medida que ele toma? Ora ao Senhor. No ano seguinte, Rebeca engravida. Vamos ver aqui. 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Fácil assim, né? Os filhos não estavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Era tanta briga dentro da barriga dela, dos dois meninos, que ela não aguentava. O chute para cá, chute para lá. Parecia pela e garrincha. Ela disse: olha, se é assim, não vale a pena não, gravidez. Tal foi o desespero da coitada. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A gente sabe dessa história de Romanos 9 também. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú.
Por isso lhe chamaram Jacó. Era exato 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Pergunta: quanto tempo de oração? Hein? 10 anos de oração, né? 40 anos de oração, 20 anos de oração, 10, 20 e 40. Ele tinha 40 quando casou e tinha 60 quando o menino nasceu. 20 aninhos só de oração. Então a esterilidade é causa de grande clamor a Deus. Grande clamor, intenso clamor, continuado clamor, perseverante clamor. Então como é, sabe, irmãos, que vendo uma narrativa dessas, as mulheres de hoje simplesmente não querem ter filho não, tomam uma pílula. Como é? No dia do juízo, Rebeca vai se levantar e vai botar o dedo assim lá. Jesus disse isso, ó. No dia do juízo, os habitantes de Sodoma vão se levantar contra vocês, contra Tiro e Sidom. Porque se tivesse sido pregado o evangelho em Sodoma e Gomorra, tinha acontecido o quê? Eles tinham se arrependido. Como é que Jesus sabe? Hein? Que eles tinham se arrependido. Não vou entrar nessa questão agora, mas ele sabia. Era uma das possibilidades do decreto, né? Quando ele decretava, segundo Samuel Falcão. Mas eles tinham se arrependido. Mas Jesus não mandou pregador para lá. Não mandou. Eles não ouviram, não se arrependeram. E Tiro e Sidom, Jesus mandou pregador para lá? Mandou. Eles ouviram, não se arrependeram. Após ele disse: os camaradas de Sodoma vão se levantar no dia do juízo e vão botar o dedo na cara de vocês. Como é, rapaz, que vocês ouviram a pregação, vocês receberam na terra, no território de vocês, o próprio Filho de Deus pregando em carne e osso, e vocês não creram, a gente pelo menos não ouviu a palavra, estamos aqui no inferno sofrendo, mas vocês vão sofrer mais do que a gente aqui no inferno. Tiro e Sidom vai sofrer, está sofrendo no inferno mais do que o povo de Sodoma e Gomorra. Semelhantemente, meu irmão, sabe, trazendo proporcionalmente um caso para cá, por similitude, as mulheres estéreis vão se levantar no dia do juízo. Rebeca vai se levantar: como é que você me viu orando 20 anos ao Senhor, eu e meu marido, para ter um filho, e você feto desse jeito, evitando filhos? Hein? Vai perguntar a Rebeca e todas as estéreis: que irresponsável você foi? Não confiou em Deus, quis brincar de ser Deus, porque quem manda filhos é Deus. Quis brincar de ser Deus, quis brincar de ser soberana, né? Então vai ser uma vergonha muito grande, irmãos, no dia do juízo. Estou avisando logo de antemão, para que as irmãs não passem essa vergonha, nem as irmãs nem os irmãos daqui, porque muitas vezes a mulher não tem filho porque o marido não quer. Não quero não, o filho dá muito trabalho, muita zoada, atrapalha o jogo, na hora do jogo do Brasil, do jogo de Santa Cruz. Olha aí, qual é o argumento? O argumento é atrapalha o jogo. Gênesis 30. A partir do versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Isso é Rebeca, sabe? Raquel, aperreando Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Veja, irmãos, a depressão. Isso é um clamor de uma ansiedade profunda, irmãos. Não é brincadeira não, a gente não sabe, nós homens não sabemos o que é isso não. A mulher sabe, muito mais do que a gente. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, vai usar de novo os conceitos do mundo, não desistiu de esperar por Deus. Eis aqui minha serva Bila. Estão imitando quem? Está imitando quem? Sara, mesma coisa. Veja o poder do mau exemplo. O poder do mau exemplo. Coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. É um filho do Paraguai isso aqui, né? Não é um filho do Paraguai? Falsificado. Assim lhe deu a Bila, sua serva, assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. E Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, deu à luz segundo filho a Jacó.
Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Olha o que é que ela está querendo: competido com minha irmã. E logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Agora veja lá o versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. A graça o que é que faz? Estão vendo, irmãos? Deus me tirou o meu vexame. Então a esterilidade, irmãos, é causa de grande clamor a Deus. Grande clamor, grande depressão, grande frustração por parte de uma mulher, por parte de um casal. 1 Samuel capítulo 1. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 10 e 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela mais queria era um filho, para colocar no seu regaço. Mas quando teve o filho, ela disse: se eu tiver um filho, ela dizendo, eu vou dedicar ao Senhor. Quer dizer, ela ia ficar impedida de criar o filho, mas ela fazia esse sacrifício para o Senhor. Teve um dia que Davi estava no arraial de guerra e o inimigo na frente. Só que onde o inimigo estava tinha uma fonte de água famosa, né? E Davi disse: quem me dera beber um gole d'água da cacimba Santa Clara. Aí ele chega, suspirou, estava numa sede, eu acho, a água que estava disponível era uma água barrenta, né? E ele olhou lá, mas o inimigo está lá, quem me dera. Aí diz que irromperam do seu batalhão soldados valentes, 2 ou 3, sabe? Rasgaram lá, foram de madrugada aí no exército inimigo, no arraial inimigo, entraram furtivamente, tiraram a água da fonte desejada pelo rei e trouxeram para o rei, para fazer a vontade do rei. Submissão, amor pelo rei, né? Quando eles chegaram, que deram ao rei, que o rei chegou: realmente essa é da cacimba Santa Clara. Aí ele disse, sabe o que foi que ele fez? Não tomou nem um pingo d'água, não tomou nem um gole. Despejou aquela água do altar do Senhor como oferta líquida, que chamava, como é o nome da oferta líquida? Libação. Aí disse assim: Deus me guarde que eu beba essa água que esses homens foram buscar, com risco da sua própria vida. Não vou beber, vou dedicar ao Senhor. E ele dedicou ao Senhor. Assim mesmo, Ana. Ana disse: eu preciso de um filho, eu quero um filho. Se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Quer dizer, ela impediu, ela a palavra? Se privou de criar o filho, mas para ser agradável ao Senhor. Aí nos versículos 19 e 20, levantaram-se de madrugada, lá em Siló, adoraram perante o Senhor, e depois dessa oração que ela fez, e voltaram, e chegaram à sua terra, Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então teve um filho. Aí quando o filho desmamou, ela levou para onde? Para o templo. Ficou lá com quem? Com o sacerdote ali. Só visitava o menino de ano em ano. Ficou sozinha lá de novo em casa, sem filhos. Capítulo 2, versículo 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão.
Mas as que andavam famintas não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Ela está aqui enaltecendo a capacidade de Deus de dar filhos até a estéril. Aí, irmãos, ela ficou sem filhos? Mas quantos? E foi. Ela teve outros filhos? Não. Teve. Onde é que está escrito isso? 5? Não, sei se é na oração. 21, né? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Quantos eu tinha? 3 filhos e 2 filhas. Com Samuel 6. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Até o fechamento da edição, né? Até o fechamento dessa edição, Ana já tem 3 filhos. Então, irmãos, vejam que passou de uma frustração para uma felicidade. Por quê? Porque teve o quê? Filhos, que gerou filhos. A tentativa de controlar a natalidade foi severamente punida por Deus. Quero mostrar isso aos irmãos em Gênesis 38. A única tentativa que a Bíblia registra de controle de natalidade. Gênesis 38. Deus puniu com a morte. Se ele matasse hoje em dia as pessoas que tentam controlar a natalidade, dos 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, tinham quantas? Eita, poucas, né? Foi? Gênesis 38, de 1 a 10. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou vem cá. Nome ruim de pronunciar, né? Tornou a conceber, deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Onãzinho. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Selá, sela essa carta aí. Nomes estranhos. Ela estava em Quezibe quando o teve. Quantos filhos, Magnes? Quantos? 3. Nomes? Bete, Onã e Selá. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. casou. Casou com Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Não disse para a perversidade não, mas o cara era ruim e Deus o matou. Então disse Judá a Onã, que era o imediato: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. O que é isso, levirato? A lei do cunhado. A lei do cunhado. Essa lei é de onde? Sim. É Hammurabi. Essa lei vem de Hammurabi, Roda de Hammurabi. Porque Deus ainda não tinha dado a lei, mediante Moisés, né? Mas aí, quando Deus deu a lei, essa lei foi encampada, viu, em Israel. A lei do levirato. Até depois os levitas, os saduceus, usaram um exemplo fictício, lançaram uma charada para Jesus. A mulher casou com 7 irmãos. E depois morreram todos os irmãos, morreu também a mulher. E na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Né? Jesus deu uma resposta que calou a boca deles. Então, morto. Judá disse: Onã, a vez é tua. Possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato, suscita a descendência do teu irmão. Esse possui a mulher do teu irmão é casa, viu, irmãos? Casa com ela. Não é simplesmente uma aventura, não. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu.
Porque o filho que nascer seria tido de quem? Seria tido como se fosse de Er. Quem é seu pai? Ele ia dizer Er. Certo? Porque pela lei do Levirato era assim, a descendência ele não gerou, mas o irmão o gerou. Aí Onã sabia que o filho não seria tido por seu. Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso é uma tentativa de quê? Controle da natalidade. Ele não queria que a mulher engravidasse dele. Deixava o sêmen cair na terra. Praticava o onanismo. O onanismo veio desse camarada. A palavra veio desse camarada, Onã. Isso, porém, que fazia era o quê? Era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus matou Onã por essa perversidade. Quer dizer, a análise de Deus, o parecer de Deus sobre aqueles que controlam a natalidade é essa aqui, viu? Versículo 10, qual é? Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então Onã fazia uma série de coisas. Ele possuía a mulher do irmão, não deixava o sêmen derramar dentro dela, derramava fora. Então tem esse primeiro ato e tem esse segundo ato. São ambos perversos. Mas o primeiro ato que ele fazia era o que impedia a fertilidade, impedia a fecundação, aliás. E Deus olhava isso e dava um parecer: mal. Punição, morte. As mulheres que não querem ter filhos, elas vão sofrer muito na velhice, irmãos. Minha mãe, hoje ela tem 92 anos, ela é praticamente 100% independente. Eu tenho duas irmãs que moram com ela. E elas tratam minha mãe de forma VIP. VIP mesmo, só para vocês verem lá o grau de cuidado, de limpeza, de afeto que elas dedicam à minha mãe. Então eu vejo, minha mãe nunca evitou filhos, só teve 5. Teve 5 filhos, nem mais nem menos. Então nunca evitou, foi Deus quem determinou o número de filhos dela, do casal. E hoje ela tem tratamento VIP aos 92 anos. Se não tivesse tido essas filhas, ela estaria certamente numa casa de repouso. Se ainda estivesse viva, viu? Se ainda estivesse viva. Então, ela vive feliz, vive contente. Ela tem poucos recursos mentais, né? A demência está avançada, mas quando minha irmã está perto cuidando dela, ela se curva ainda mais e dá um beijo na minha irmã. Como forma de gratidão, né? Dá um beijo na cabeça de cada uma. Quando elas estão agachadas ali fazendo limpeza, e ela dá um beijo. É como ela pode se expressar mostrando gratidão. Mas as mulheres que não têm filho, não quero filho não. Quero manter minha forma, quero viajar muito e viaja, manter a forma sempre bonita, sempre, né, bela, sempre viajando, sempre no glamour. E o tempo passando e ela não percebe. Minha filha, olha, habito no monte, não, quero zoar. Como nós, né? Quero ir para zoar. Vai para zoar, você vai terminar zoando. Aí, irmãos, chega a velhice. Ela olha aqui, está sozinha. Não tem filhos. Os irmãos e mães, cada um casado com seus problemas para lá, mora em outras cidades. Aí começa a depender das pessoas, não encontra quem acuda, vai ser encaminhada para o abrigo de velhos, vai amargar a solidão, ninguém visita. É uma aflição, viu? É uma aflição. Deus sabe o que é que faz. Vá para o monte. Não, o monte eu não posso sobreviver no monte, não. Muito ruim, eu sou rico, já idoso. Ele para zoar. Terminou no monte. Fugiu de zoar. Não foi? É ruim, irmãos, quando não se obedece a Deus. Gere filhos. Quem não quiser ter filhos, não case. Não case. No Salmo 128,
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É cântico de que isso aí? A gente deve adorar o Senhor com salmos, hinos e cantos. Isso aqui é um canto, né? O que é romagem, André? Romagem. Sim. Fica romagem de batata, né? Romagem. O que é romagem? Romaria. Peregrinação. O povo não ia 3 vezes de casa a Jerusalém adorar. Não era? 3 vezes no ano. Nas festas principais. Eles iam em bloco, sabe? O povo daquela região, da vila, ia todo mundo junto. Eles iam fazendo o quê? Cantando. Cantando o quê? Salmos. Não ia conversando na aritica, não. Iam cantando os salmos. Salmos de romagem, romaria. Oi? Eu não sei qual é a diferença entre hino, canto e salmo. Não sei qual é a diferença. Não, é que eles cantavam enquanto caminhavam. Isso é uma romagem. É uma romagem. Por isso que chama canto de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E eles iam cantando: bem-aventurado aquele que o Senhor teme ao Senhor. Não é esse som? Eles iam cantando. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é o que? Versículo 2. Trabalho de tuas mãos comerás, que a gente viu lá em Gênesis 1:27. Mandato cultural. Eu estou comendo o trabalho da minha mão. Eu sou caçador, eu sou pescador, eu sou pecuarista, eu sou agricultor, que o Senhor mandou. Eu como do trabalho da minha mão. Sou feliz e tudo me vai bem. Aí veja, eu tenho sustento para sustentar o quê? Esposa e filhos. Estão vendo? Está vendo aí? Sustento de esposa e filhos. Esposa no interior da casa, filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa, filhos no plural. Nada de filho, filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. O Senhor te abençoe. Vejas os filhos de teus filhos. E abençoou o Senhor e disse: sede fecundos. E aqui ele diz: o Senhor te abençoe. Versículo 6. Vejas os filhos de teus filhos. Isso é fecundidade, irmãos. Paz sobre Israel. Então não podemos negar, irmãos, que Deus ama a maternidade. E finalmente 1 Timóteo. Primeiro Timóteo 2, 12. 1 Timóteo 2, 12. Vamos ler todos em uníssono até o versículo 15. De 12 a 15. Leiamos. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Versículo 15. Todavia será preservada através de sua missão de esposa. É assim? De mãe. O que é que diz lá Gênesis 3,15? Diz que os filhos de Satanás, os descendentes de Satanás, vão se opor ao descendente da mulher, aos seus conceitos. Qual é o conceito de Jesus quanto aos filhos? Controlar a natalidade, não ter ou ter muitos. Ter muitos, ter quantos puder. Quantos a máquina puder gerar. Não é quantos puder sustentar não, viu? Deus nunca esteve preocupado com essa questão de sustento dos filhos. Ele manda o sustento. Ele qualifica, ele manda. Então, os filhos do mundo são contrários aos conceitos de Jesus Cristo. A mulher crente não pode ser dessa forma.
A mulher crente tem que pensar de acordo com a palavra de Deus, com os conceitos de Jesus. Os conceitos de Jesus para o casamento é a geração de filhos. Se ela gera filhos, ela será mãe. Então, a preservação dessa mulher, como mulher de Deus, é a geração de filhos. Não pode haver uma mulher temente a Deus que não gere filhos porque não queira. Não pode, veja lá. Todavia será preservada através de sua missão. Porque ele diz no versículo 14 que a mulher não foi iludida. Que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Os irmãos sabem que a tentação ocorreu aqui, Adão na presença de Adão. Não é? Ele está aqui, e a serpente conversando com a mulher dele, e ele aqui. Ele já errou em permitir que a mulher dele fosse abordada pela serpente. Não, converse comigo, o que, é que você quer? Converse comigo. Já deixou a serpente e ele aqui. Não, qualquer coisa, autoconfiança, qualquer coisa aqui eu intervenho. Seu filho está aqui, meu filho não brinca com isso, ele está brincando com uma coisa perigosa. E você está aqui sabendo que é perigoso, você deixa, não, qualquer coisa eu acudo. Mas você não deixa de ter tempo. Você caiu no cisco, você fez assim que abriu o olho, o menino está machucado. Ou senão está eletrocutado já. Não é verdade, irmãos? Então, ele não foi iludido, mas ela foi iludida. Eva foi iludida. Então, como resgatar isso? O Evangelho resgata. E Paulo diz que dentro da relação do casamento, esse resgate ocorre, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, a mulher cristã, ela tem o mesmo pensamento de Jesus. Ela, como esposa cristã, ela gera filhos, porque isso a dignifica como mulher crente, que pensa igual a Jesus, que recebe a bênção de Jesus para frutificar, para ser fecunda, para proliferar e gerar filhos. Irmãos, quando um casal ímpio está lá gerando filhos, eu quero ter muitos filhos, e Deus bota a mão na cabeça, porque cada menino que nasce é um menino que não vai receber a palavra de Deus, não vai cultuar a Deus, não vai conhecer Jesus, vai se opor a Jesus, e Deus fica assim. Mas aqui, quando tem uma esposa crente, um casal crente, e nasce um menino, e nasce outro, e Jesus faz, ó, coisa boa, e fica aqui na torcida, se alegrando. Uma criança que vai ser criada no temor do Senhor, que vai conhecer Jesus. Porque conhecer Jesus é a maior coisa que alguém pode receber nessa vida, não é? Tem alguma coisa maior? Não, vai conhecer Jesus, vai participar do culto, vai ser criado na casa do Senhor. Então ele fica assim, ó. Então esses aqui devem ser multiplicados, mas deixa o controle de natalidade desse povo daqui. Esse povo daqui, quanto mais controle de natalidade fizer, deixa eles para lá. Eles é que seguem o curso de Satanás, que serão feridos na cabeça. Nós não, nós temos outro objetivo. A pílula, o que é a pílula? A pílula é uma coisa boa, uma coisa ruim. Ambas as coisas. É uma coisa boa e uma coisa ruim. A Bíblia diz em Tiago que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em que não pode haver sombra ou variação, sombra ou variação. Então, se a pílula foi criada pela ciência, ela tem uma utilidade. Ela tem uma utilidade de controle, de ciclo. Ela tem uma utilidade de impedir que a mulher engravide num momento que não pode, porque apresenta riscos à sua saúde. Que antes não tinha isso. O número de partos, quem já viu na história, o número de partos, o número de mulheres que morreram de parto, irmãos, é assustador na história. Desde quando se tem registro, é assustador. O que não ocorre hoje, não é verdade? Então a mulher não pode engravidar em certo período, então usa a pílula, porque preserva a vida dela, mas a causa é boa, a causa nobre, é uma causa científica. Mas usar a pílula simplesmente porque não quer ter filhos, a máquina sendo perfeita, é um grande pecado contra o Senhor. É o mesmo pecado de Onã. Então esse deve ser o conceito dos casais da igreja, de uma igreja bíblica, uma igreja que se dispõe a pregar fielmente a palavra de Deus. Mostrar isso aos irmãos, para que os irmãos apliquem isso na sua prática. Né? E não se preocupem com o sustento, qualifiquem-se, peça a Deus: Senhor, eu quero me qualificar para ter um trabalho melhor, e não simplesmente pedir um trabalho melhor. Eu quero me qualificar, eu quero estudar, abre uma oportunidade. A igreja tem a obrigação de abrir oportunidades
de incentivar, de ajudar os homens da igreja a recuperar, porque nós quando chegamos na igreja, chegamos todos em falta, irmãos. Chegamos todos capengando, vamos assim dizer. Né? Então a igreja precisa corrigir cada um, ajudar naquilo que for possível, e Deus vai ajudando, e as pessoas vão se corrigindo. Daqui a pouco está todo mundo sarado, curado, todas aquelas mazelas que a gente trouxe do mundo, aqueles conceitos terríveis do mundo. Então os homens muitas vezes chegam na igreja pobres, sem condições de trabalho, desqualificados. Então a igreja tem a obrigação de orientar, de ajudar quando for possível, de pagar um curso, de qualificar aquela pessoa para que ela almeje, alcance novos postos, de ganhos melhores, para sustentar aqueles filhos que Deus vai mandar, porque agora eles pensam de acordo com a palavra de Deus, com relação à produção de filhos. Então eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, olha, em toda a Escritura, a produção de filhos é louvada, na criação, antes da queda, depois da queda, antes do dilúvio, depois do dilúvio e até hoje, é louvada. A produção de filhos é sinônimo de bênçãos. Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Já a esterilidade é motivo de clamor a Deus. Eu vou clamar a Deus a ver se Ele me dá um filho. Não é uma frustração desesperadora para uma mulher crente hoje, mas deve ser um motivo de clamor a Deus, sim, para que ela gere um filho, que é o item número 1 da sua condição de ajudadora do seu marido. O controle da natalidade está na contramão da vontade de Deus. A Escritura registra como Deus puniu o controle da natalidade, feito por um camarada perverso chamado Onã. O modo como Deus determinou que a espécie humana se reproduzisse foi pelo casamento, sim, pela união conjugal. Então determinar o número de filhos não é tarefa do Estado, não é tarefa dos cônjuges, mas é tarefa exclusiva de Deus. É Ele quem determina o número de filhos. Portanto, nós dizemos aos casados: mãos à obra, mãos à obra. Vamos gerar os filhos que o Senhor nos der, nos quiser gerar. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu. Faça. São 3. Isso é grande. A primeira é um exemplo de um pastor que ele tem um problema, eu esqueci o nome específico do problema, e ele descobriu que não podia ter filhos quando casou. Através de exames, a sua mulher é fértil. E o pastor está pela ciência, pelos homens, pelos médicos, inato para ter filhos. Há uma certa frustração nisso. Eles podem glorificar a Deus, eles dois como família? Pode sim, claro, perfeitamente. E podem também usar técnicas científicas que sejam lícitas, que sejam aprovadas para gerar filhos, para gerar um filho, como inseminação, como tratamento. Porque todos esses métodos que existem, irmãos, sendo lícitos, né, sendo aprovados pelos princípios bíblicos, eles podem ser usados, porque isso também vem de Deus. Vem para favorecer a produção de filhos. Tudo que vier para favorecer a produção de filhos e não contrair nenhum princípio bíblico, eles podem ser usados. Por exemplo, não é bom que um homem use um espermatozoide de outro homem para gerar um filho, uma esposa fértil. Isso eu não vejo como princípio bíblico, sabe? Você gerar, você ceder a essa, concordar com essa, pega um espermatozoide do banco de espermatozoide lá do tal. Eu particularmente não vejo isso como salutar. Então o filho será da sua esposa e lá do outro homem que é o dono do negócio. Mas você pode submeter a um tratamento. Às vezes é somente na transmissão, mas o espermatozoide é um espermatozoide sadio. Aí pode extraí-lo de forma científica e fazer uma inseminação artificial. Sou a favor disso. Não contraria nenhum princípio bíblico sendo seu. Qual a segunda? Uma adoção perfeitamente. Segundo. Ele veio fazer esse tratamento, mas com muita
há alguns anos ele não consegue optar pela adoção. O segundo é como a igreja deve tratar uma mulher que veio de fora da congregação que engravidou por estupro, sendo que isso para pessoas causa um turbilhão de problemas em sua mente e ela passou por aquele problema e ela não sabe conduzir, que é todas as formas. Ela está grávida, Ela está grávida ou só foi estuprada? Foi estuprada e engravidou. Ah, sim, a igreja deve dar todo apoio a ela, o bebê que vai nascer. Todo apoio. Mas no caso, ela não quer ter esse filho. Não, tem que ter. Tem que ter um filho. É um princípio bíblico. É a vida mais inocente que existe. É o filho que está sendo gerado. Quem está gerando o filho no ventre dela é Deus. Tem que nascer o filho. A igreja deve dar todo apoio. Essa semana eu vi no YouTube e conheci uma associação americana que é mantida por crentes. Não é nada de governo, não. Que o trabalho deles é exatamente pegar mulheres que sofreram esse tipo de abuso, engravidarem e ensinarem a palavra a elas e elas não abortam. E dar todo o apoio necessário. Todo apoio, exatamente. Aí eu vi um vídeo exatamente falando isso, que aprendeu pela palavra que Deus queria que ela tivesse aquele filho, ela teve. E disse que não imagina a vida dela hoje sem aquela criança. Tá vendo? A gente também conhece o caso assim, né? De uma menina até que ela era problemática e ela sofreu esse tipo de abuso, engravidou e hoje a companhia dela, a filha do seu filho. Sim, é verdade. A companhia dela Verdade, é verdade. Terceira pergunta. Não, a terceira. Caducou. Samir. Não. Como era a questão, como era o processo de adoção no Antigo Testamento? A gente tem relato de casais que adotaram outras crianças. Como era que o povo, o judeu, que dava com isso? Com a questão da adoção, porque a gente vê que eles prezam muito pela descendência e tal. Como era? Eles adotavam? Tera adotou Ló, foi? Tera adotou Ló, a gente viu hoje aqui. Não, mas assim, sem ser dentre os familiares. Uma pessoa estranha de uma outra terra, uma criança escrava, isso tudo aconteceu. Eu não sei especificamente, não lembro de nenhum caso de adoção assim. Não estou dizendo que não existe, mas não me lembro agora de nenhum caso. Mas a adoção, em qualquer estágio da vida, uma adoção é uma coisa lícita. Né? A lei de Deus nunca proibiu. Deus nos adotou como filhos. Na verdade, nós somos filhos por adoção. Então, todo casal que adota está refletindo o caráter de Deus. Está tirando uma criança... Oi? Tá, e está tirando uma criança do desamparo. Na verdade, do desamparo principalmente. Então, tudo isso é lícito. Então, era, se vocês adotarem uma criança de outra nação, um gentil, o judeu adotando um gentil, será que aconteceu? Não, em Israel não. Em Israel não tinha isso não. Eles só adotavam os judeus, né? Porque uma criança gentil, como é que ia entrar no território de Israel? Não tinha como entrar. Nem se circuncidasse ela. Mas quem ia levar para fazer isso? O judeu não saía do território atrás de gentil. O gentil não levava uma criança para o território judeu para ser circuncidada e ser adotada. O gentil jamais faria isso. Né? Não é uma coisa prática. Quem mais? Pastor, existe algum caso específico que o aborto seja legitimado? Na lei ou aqui na Bíblia? Na Bíblia. Olha, os médicos dizem assim, se abortar, como é que diz? Se não abortar, vão morrer os dois. Né? Previsão médica. Previsão médica. Se uma mulher crente está grávida e o médico diz, olha, tem que abortar. Nós passamos por uma situação dessa. A esposa engravidou, o médico disse, tem que abortar. Nós não abortamos. Né? Manteve a gravidez. Nasceu Ana Maria. A matologista crente, ele disse que toda a vida profissional dele viu um único caso de que a mãe poderia morrer para o decorrência do parto. Com as técnicas modernas de hoje, porque o que matava na gravidez era a cesárea, né? Era a falta da cesárea. Então, com a presença da cesárea, hoje em dia, qual é o risco que a mãe pode correr? Não sei, cada gravidez. Se tiver um caso desse, a mulher crente vai dizer o quê? Vai preferir tirar o bebê? Qual é a mãe crente que vai? Temente a Deus que vai fazer isso. Não, eu prefiro abortar. Eu corro risco de morrer,
corre um risco, não é certeza, corre um risco. Uma mulher temente a Deus, ela vai fazer isso? Não, pode tirar o bebê vai estar com 5 meses, 6 meses de gravidez. Pode, mãe nenhuma temente a Deus faz isso. Ela corre o risco de morrer, mas não tira. É uma questão muito pessoal, sabe, Natan? E da qualidade da instrução da palavra de Deus que a pessoa recebe. Agora, muito crime se comete em nome disso, você sabe, né? Muito crime. O médico diz, olha, a senhora corre o risco de morrer. Ela vai, então aborte, então tire. Sem mais nem menos. Todo dia está acontecendo isso aí. Mais alguma pergunta? Solteiras, casadas, mães, não mães, homens, solteiros, casados, preparados para o casamento. Ô pastor, é lícito, vamos supor, que eu quero, vamos supor, eu possa, hipoteticamente, eu quero ter vários filhos, só que eu quero ter vários filhos em períodos. De 2 em 2 anos eu quero ter um filho. E nesse tempo eu... hipoteticamente. 2 em 2 anos eu quero ter um filho. Então, tipo, eu tenho um filho hoje, aí quando ele ficar um pouco maiorzinho, aí eu quero ter outro. Mas até ele ficar maiorzinho, né, ou seja, sair do braço, eu não quero correr o risco de ficar grávida novamente. Né? Então, você não corre risco de ficar grávida de jeito nenhum. Isso aí é um controle de natalidade, né? É um controle de natalidade. É um controle de natalidade. 1 Coríntios 7. Coríntios 7, 3. O marido conceda à esposa o que ele é devido. Sabe o que é isso, né? E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Conceda. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicados à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa de quê? Da incontinência. O que é incontinência? A vida conjugal é uma vida de incontinência. A vida conjugal é uma vida de incontinência. Deu vontade de fazer xixi, você vai aqui. Não é verdade? A vida conjugal é uma vida de necessidades sexuais, de vontades sexuais. Quando a vontade vem, então o apóstolo disse, não se prive um ao outro. Então, como é que eu vou fazer esse controle? Tem um tal de tabela, né? A tabela. Mas a tabela implica, é um controle natural. É um controle natural. Aí Paulo disse aqui, não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. Um quer e o outro não quer. Não pode. Não pode. Não vos priveis um ao outro. Pode se privar, Paulo? Pode. Pode. Quando? Se houver mútuo consentimento. Todas essas condições são concomitantes, viu? Acontece de uma vez só. Mútuo consentimento. Segunda, por algum tempo, eu conheci um casal lá em Caruaru de missionários. Aí um dia eu perguntei, e você não tem filho não? Perguntei ao homem. Você não tem filho não, Júnior? Não, nós decidimos nos privar sexualmente. Por algum tempo, não, nosso casamento não tem sexo. Queremos nos dedicar somente ao Senhor. Você pode se dedicar somente ao Senhor? Pode. Então não case. É o que ele diz aqui, versículo 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Para se dedicar ao Senhor, não toque em mulher, nem mulher toque em homem.
Então vai viver exclusivamente para o Senhor. Não vai ter preocupação com esposa, com filhos, com casa, com nada. Mas se casar, é como diz os pregadores reformados: sexo não pode haver antes do casamento, nem fora do casamento. Mas também, só pode ter entre, mas também não pode ter casamento sem sexo. Não pode ter. E esse casal decidiu. Hoje, resultado, hoje ele está fora do evangelho, está com outra mulher, ela fora do evangelho com outro homem. Está vendo? Entendeu? Você não pode contrariar a palavra de Deus. Por algum tempo, diz aqui o versículo 5, por mútuo consentimento, por algum tempo. Para que terceira condição? Quer dizer que a prática sexual é incompatível com a oração? É isso que ele está dizendo? Não, não é. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas vezes as pessoas querem dedicar um período só à oração. Você está com um filho doente aí, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Você vai dedicar aquele período somente à oração, 1 semana de oração, 2 semanas de oração, e termina ficando, melhorou, porque Deus atendeu sua oração. Então, aquele período foi um período de intensa atividade em oração. Você não se ocupou com outra coisa. É isso que ele está falando aqui. Não está dizendo que a prática sexual é incompatível com a oração, não. Muitos interpretam dessa forma, viu? Está vendo? Quem está dizendo católico? Está vendo que a prática sexual é pecado? Não é pecado, é santo. O leite sem mácula é digno de honra. É santo, é santo. E novamente vos ajuntardes. Quantas condições? Primeira, mútuo consentimento. Segunda, por algum tempo. Terceira, para se dedicar à oração. Quarta, volta à prática. Volta à prática. Terminou aquele prazo acertado, volta à prática. Se não acontecer isso, leia o texto, irmão. Se não acontecer isso, leia o texto. Satanás... Se prepare que Satanás vem com a carga toda. Bota um homem bonito na frente da esposa, bota uma mulher bonita na frente do marido. Pode ter certeza disso. Nenhuma situação de dificuldade financeira a gente nunca deve cogitar o futuro da natalidade. Por exemplo, de repente, perde o emprego, perde o lugar que mora, teve que morar na casa de parente, aí ela tem 3 filhos. Então, assim, nem no momento das pessoas imaginar o controle de natalidade. Não deve, não tem base bíblica, sabe? Não tem base bíblica. Pelo contrário, ele manda você confiar cada vez mais no Senhor. Confiar no Senhor. São situações de fé mesmo, sabe, irmã? Que a gente tem que peitar. Então, entendeu, Natan? Não existe. Até a tabelinha é que se tiver controle de natalidade. Tem a tabela. Porque pela tabela você vai ter que se privar. Não. A tabela não terminou o período, não. Então, não está havendo concordância. Não é uma coisa mútua. Mas se os dois concordarem. Se os dois concordarem. Mas aí tem a incontinência. Tem a incontinência. Só pode concordar se for para quê? Para oração. Não posso concordar com outra coisa, não. É só para oração. E também, vamos supor, eu já conheci um caso mesmo que, até como o pastor está falando que se a gente tem relação sexual com o esposo, porque ela está com câncer. Aí tem que, de fato, não poderia ter relação sexual. Aí tem que ver o parecer médico, né? A pessoa mesmo vai dizer que não suporta e tal. Aí é uma coisa que você vai ter que segurar. Aí o casal não está se combinando a necessidade dela. É uma incapacidade, né? Uma incapacidade física da prática. Isso também vai entrar também a questão da necessidade, e vai entrar na questão da ansiedade lá, no sentido que, a vez de comer ou de vestir, né, Jesus vai dizer o seguinte: você come mais do que os pardais. É verdade. Verdade. Eles nem colhem, nem você vê. Verdade. Mais alguma pergunta? Mazinho? Tem esse controle de natalidade nisso. Foi? A respeito desse controle de natalidade, a gente tem esse poder pelos remédios e tal, mas isso aí é contra o que Deus quer, não? Como você falou.
A pílula é uma boa invenção? É uma boa invenção, mas para ser usada de forma correta. A faca que foi criada é uma boa invenção? É, para cortar carne, cortar as frutas, mas para matar outra pessoa não é, já é um mau uso dela. Mazinho? Então, no caso, você falou da pílula, mas também o preservativo também é Ah, sim, claro. e a ligação também. A ligação, só se veja, se a saúde da esposa estiver comprometida, o médico diz, você não pode engravidar. Não pode engravidar, você vai correr sério risco. Aí já são outros 500, ela não está grávida. Entendeu? Tem um parecer médico de uma junta, uma coisa comprovada cientificamente, é diferente. Então, no caso, você está dizendo aí, toda vez que for ter relação, tem que ser deixar lá a fecundar dentro, toda vez. É isso, mano. É. Senão fica feito olhando. É isso aí. É isso aí, né? A única permissão para Se privar. da maternidade seria o sexto mandamento. Seria o quê? O sexto mandamento, não matarás. Se corre risco de vida, seria a única. É verdade. Se tiver uma coisa bem. Teve uma moça que disse: olha, o doutor disse, você não pode engravidar. Se você engravidar, você morre. Não pode casar. Foi, não pode casar. Se você casar, você morre. Porque ela não suportaria, ela tinha um problema neurológico que não suportaria a intensidade do orgasmo, não suportaria, você morre. Aí ela disse, eu morro, mas eu caso. Foi. E morreu. Casou, não deu 3 meses, morreu. Foi. Não suportou é uma reação violenta do corpo, né? Irmãos, terminada essa parte, vamos cantar o Salmo Novo para a gente se despedir, né? E depois o segundo dia. Ou tem que ensinar de novo aos irmãos? E logo após o segundo dia. Certo.